gente vai estudar os circuitos integrados que são chamados de coletor aberto. Por que eles são chamados de coletor aberto? Porque você tem que externamente ligá-los à alimentação por meio de resistores. E por que isso, Fernanda? Imaginem que vocês têm esses dois gates aqui ligados entre si por um curto-circuito. E imagina que esse aqui, por exemplo, está com nível 0 e esse aqui está com nível 1 na saída. Eles têm entradas separadas, entradas independentes, então um pode estar com saída 0 e outro com saída 1. Quando você tem um nível 0 na saída, existe uma corrente que entra no circuito integrado. Então vai ter uma corrente aqui que entra no circuito integrado de até 16 mA. Quando a saída está em 1, você tem uma corrente que sai do circuito integrado de até 400 microampere. Então, o que vai acontecer? Esse aqui tem uma corrente que sai, esse aqui tem uma corrente que entra. O que vai acontecer? As correntes vão se somar e vai acontecer um curto-circuito na porta de cima. Ó, esse gate de cima, internamente, está reproduzido aqui. Esse transistor está conduzindo, porque ele está em nível 0, ele ligou a saída para o terra, então supõe-se que ele está conduzindo. Olha o que vai acontecer. Essa corrente de até 16 mA vai entrar aqui, passar por esse diodo, passar por esse transistor e fechar um curto-circuito no gate de cima. Todo mundo entendeu isso que eu falei? Entenderam, pessoal? Tá, Fernanda, e qual é a consequência disso? Qual é a consequência da corrente, somar essa corrente com essa corrente? Então, na verdade, vai ficar 16 mili mais 400 micro, vai ficar 16,4. 16 mili... Não, vai ficar 20 mili, né? Vai ficar 20 mili. O que vai acontecer? Vai queimar esse diodo e vai queimar esse transistor, pessoal. É que assim, Gabriel, vocês ainda não estudaram muitos circuitos, tá? Mas imagina o que eu tô te falando. Se eu tenho uma corrente de 400 micro que sai daqui, desse de baixo, aqui, e tem uma de 16 mili que entra para cá, aqui eles vão se somar e vai entrar os 20 mili para cá. Aí, só que esse diodo e esse transistor não suportam essa corrente, eles vão queimar. Entendeu? Porque eu liguei diretamente as duas saídas e eu tenho... os dois CIs, os dois gates estão com valores diferentes de nível de saída. Então, os circuitos coletor aberto, eles são usados exatamente para evitar que se queime internamente os componentes quando tu liga as saídas em curto-circuito. Por quê? Porque primeiro, então o que é um coletor aberto? Um CI coletor aberto, tu pega as saídas e liga a alimentação por meio de resistores. Certo? Tu vai usar resistores para ligar. Bom, aí o que significa isso? Que vai haver limitação da corrente. Vai haver uma limitação da corrente e a corrente não vai entrar toda para esse circuito, uma parte vai passar aqui pelo resistor, vai haver, além de haver uma divisão da corrente, você ainda tem um limitador de 2.200 ohms aqui. Então, caso haja essa corrente, porque um nível está em um valor e o outro está em outro, a corrente vai ser um valor muito menor. E aí você não vai queimar esse transistor aqui. Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos. Eu não peço que vocês equacionem esse circuito e coisa parecida. É só para entender que quando eu coloco esse resistor externo aqui, eu consigo limitar a corrente e evitar que a corrente entre toda nesse gate aqui, porque vai dividir um pouco aqui também. O que importa é que entenda mais ou menos. O que você tem que entender, então? Se houver uma perspectiva de você ter que conectar saídas de gates entre si em curto-circuito, isso tem que ser feito por meio de CIs coletor aberto. Entendeu agora? Se não tiver que conectar entre si, muito provavelmente não vai precisar, tá? Mas é a maior parte, quando houver essa situação, você tem que usar coletor aberto. Bom,
Em outras palavras, o circuito integrado não é completo internamente. O projetista é que tem que completar externamente. Então, internamente ele é assim, ó. Ele não tem aquela ligação interna à fonte, ao resistor e ao diodo. Você que tem que conectar. E aí tu usa um resistor aqui, esse resistor tu põe um valor que vai limitar a corrente que tu queira, ao valor que tu queira. Esse resistor, quando ele for ligado a 5 volts, a gente chama de resistor de pull-up. Ou seja, to pull é puxar, né? Puxar para 5 volts para cima. Puxar para cima. É pull-up. E se você ligar essa saída para o GND por meio do resistor, o resistor é chamado de pull-down. Então, pull-up é quando ele é ligado para 5 volts e pull-down é quando é ligado para 0 volts. Aqui tem outro exemplo, tá? Isso aqui é o CI internamente e ele é ligado à alimentação por meio de resistores de pull-up e não diretamente no pino 14, como a gente sempre fez. Tá. É uma aparente desvantagem ter que colocar resistores externos? A corrente que passa pelo resistor conecta no terra. Se for pull down, sim. Se for pull up, não, tá? Essa aparente desvantagem de ter que usar resistores fora também prescinde que se use somente 5 volts em circuitos TTL. Isso é muito interessante. Deixa eu explicar para vocês. Existem circuitos integrados que você vai achar para funcionar em um determinado nível de tensão. Por exemplo, tu vai lá e compra o CI e ele teria que trabalhar num nível CMOS de 3 volts, tá? 3 volts para nível 1 e 0 volts para nível 0. Estão me acompanhando? Beleza. Só que o restante do circuito, pessoal, tem que trabalhar em 12 volts. Tem componentes lá, por exemplo, tem um motorzinho lá, esse motorzinho, se você não colocar em 12 volts, tu não consegue trabalhar com ele. Ele não vai girar se tu colocar uma alimentação menor que 12 volts. Então, como resolver essa questão, Fernanda? Como que eu vou fazer para botar um circuito integrado que trabalha com tensão baixa, alimentando um outro componente que só trabalha com tensão alta? Uma das funcionalidades dos circuitos coletor aberto é essa. Por quê? Quando vocês forem estudar mais circuitos, vocês vão aprender que dependendo do valor de resistor que tu coloca, tu vai ter uma corrente diferente. Então, por exemplo, aqui eu tô com um resistor de 2.200 ohms. Se eu colocar 4.400 ohms, a corrente que passa por aqui vai cair pela metade. Se eu colocar 6.600 ohms, a corrente vai cair para 1/3. Se eu colocar 10.100 ohms, a corrente vai cair para 1/5. Deu para entender, pessoal? Para a mesma tensão de 5 volts. Deu para entender? Quando vocês forem estudar resistores e circuitos, vocês vão aprender que o valor do resistor é que limita a corrente naquela parte do circuito. Bom, então, o que acontece? Se eu tenho aquele problema de ter uma parte do circuito que tem que trabalhar com 3 volts e a outra parte do circuito que tem que trabalhar com 12, é só eu aumentar o valor do resistor aqui. Aumentando o valor do resistor ali, eu consigo manter a tensão, a corrente que passa pelo circuito nos níveis que eu preciso, sem queimar o circuito integrado e usando a fonte com a tensão que eu quiser. Se você não usar circuito integrado coletor aberto, não tem como tu mexer na corrente que vai passar por dentro. Porque os resistores são internos. Agora, se tu usa resistor interno, tu bota resistor ali de maneira que a corrente que vai entrar no circuito integrado seja até o valor máximo que tu queria para aquela tensão de alimentação. Aí tu consegue botar os componentes trabalhando em tensões diferentes daquela tensão normal, digamos assim, que ele trabalharia. Quando eu trabalhei na indústria, uma vez eu tive um emprego, acho que já falei para vocês, em controlador de semáforo.
E um dos maiores problemas que a gente tinha é que metade da placa era de eletrônica digital, era de controle, de microcontrolador, e a outra metade era para acionar as lâmpadas do semáforo. Pessoal, as lâmpadas do semáforo são de... Eu não lembro quantos watts, tá? Mas era milhares de watts. Porque o semáforo tem que ser enxergado a quilômetro de distância. Então, eram umas lâmpadas muito potentes. Agora elas foram substituídas por LED, que tem um consumo muito mais baixo. Mas naquela época eram lâmpadas de xenônio, se eu não me engano, e eram umas lâmpadas com um consumo federal e que trabalhavam com 220 volts. Então, imagina, na metade da placa tu trabalha com 0 a 5 volts e na outra metade da placa tu trabalha com 0 a 220. Entendeu? Se a gente não colocasse resistores e todos os circuitos integrados fossem coletor aberto, qualquer nhaca que acontecesse queimava a placa inteirinha. Uma correntezinha de escape ali, de fuga ali, queimava a placa inteirinha. Então, a gente era obrigado a botar tudo coletor aberto para garantir que a corrente nunca ia passar de um determinado valor.